Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário. Saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre diretor executivo. Quem será o diretor executivo após a recusa do Matos, após o Barros ficar distante? Quem será o nome que vai assumir essa direção executiva do Vasco? Eu vou trazer dois nomes que estão na mesa do Jorge Salgado, né? São nomes que podem pintar no Vasco. E vou falar também de nomes que estão aí no mercado que poderiam vir para o Vasco. E a gente vai falar isso. Mas eu vou dizer uma coisa: são nomes que não são tão bons assim, mas a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. E vamos falar também sobre Zé Ricardo, que segundo informações da galera da Atenção Vascaínos, já tem pré-contrato assinado. E olha, o Zé Ricardo aí fez umas exigências, pediu limpa geral, pediu novos profissionais, enfim, inclusive um profissional muito gabaritado, que a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Estamos entrando no ar. Você já viu aí que tem muitas especulações, muitos nomes cogitados no Vasco. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o Zé Ricardo. Mas enfim, antes de falar aí os assuntos principais do vídeo, né, que envolve o futuro do Vasco para 2022, vamos falar sobre você que vem dando essa moral pra gente, que se inscreve no nosso canal, que assiste, que compartilha o nosso vídeo, que tá aqui todos os dias comentando. Muito obrigado a você que está sempre junto. Já somos mais de 3.100 inscritos. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. E para você que está chegando pela primeira vez no Comenta Léo Vascaíno, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Como eu sempre falo em todos os vídeos, assiste até o final. A gente traz vídeos todos os dias aqui. A gente está atualizando, trazendo informações, trazemos live. E será um prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal. Gostou ao final do vídeo? Se inscreve e dá essa moral para que o Comenta Léo continue crescendo e trazendo esse trabalho aqui para vocês. E olha, diretor executivo virou um grande problema do Vasco da Gama. O CEO também, né? O CEO, depois da recusa aí do próprio Vasco, da contratação do Ricardo Gomes, devido aí, como já trouxe informações do Flávio Dias na Atenção Vascaínos, recusas internas, né? Rolou aí um problema, muita gente não queria e tal, conseguiram tirar do Salgado essa ideia de trazer o Ricardo Gomes para o Vasco em 2022. O Vasco está em busca de um diretor executivo. A gente já sabe que o Vasco procurou o Matos depois que não poderia. O Barros, o Vasco ficou aí de mão abanando. Tem a situação do Freeland também, mas dois nomes apareceram para o Vasco aí essa noite. A gente vai trazer aqui para vocês agora e vamos falar também de alguns nomes que estão livres no mercado para diretor executivo. E eu quero também que você deixe aqui embaixo. Você conhece algum nome de diretor executivo que hoje seria interessante para o Vasco? Deixe aqui embaixo que eu vou estar lendo também sua opinião, né, sobre esses diretores que estão sendo especulados no Vasco. Porque dois nomes surgiram, né? Na verdade, esses nomes sempre surgem quando o Vasco está precisando de diretor executivo. Vamos começar falando sobre o Paulo Pelaipe. Esse que passou pelo Vasco em 2018, segundo ele mesmo disse, após ter saído do Vasco, não conseguiu fazer o seu trabalho, foi o primeiro clube que ele não conseguiu fazer o trabalho, enfrentou uma grande ebulição política naquela época, em 2018, com o Campelo entrando no meio de uma eleição muito conturbada, um futebol que, segundo ele, não se intrometeu. Conseguiu, naquela época, contratar o Raul, que foi uma das grandes contratações do Vasco, mas não fez muito. Após a saída do Zé Ricardo, que pediu para sair, ele trabalhou justamente com o Zé Ricardo em 2018, ele também foi demitido junto com o Nilton Drummond, que é um outro nome que está circulando aí, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. O Paulo foi o principal responsável pela montagem do clube, do time do rival, né, em 2019, foi o principal também responsável pela contratação do Jorge Jesus naquele ano, mas no Vasco não fez um bom trabalho e a galera não gosta muito de ter o nome, da ideia dele. Mas segundo informações dele, o que a gente entende, em 2018 enfrentou uma ebulição política enorme, como ele mesmo disse, não teve como fazer o seu trabalho por causa de interferências políticas. É um cara que já tem vivência no futebol, já trabalhou com o Grêmio, já trabalhou com outros clubes, né? Corinthians, tem alguns títulos na carreira, mas que hoje está no Botafogo de São Paulo. É o principal nome do futebol, o nome forte do futebol. É um cara tido como um cara de gênio muito forte, que trabalha muito bem, principalmente dentro do vestiário, mas que coleciona alguns problemas com a torcida, né? Fazendo algumas rejeições. Segundo informações da galera também do Atenção Vascaínos, é um nome que está na mesa do Jorge Salgado para ser o próximo diretor executivo do Vasco. O que eu acho?
Paulo Pelaipe hoje eu não vejo um último grande trabalho, assim, não sei o que ele fez lá no Flamengo em 2019. Mas depois aí não conseguiu fazer os bons trabalhos. Em 2020 não conseguiu fazer um bom trabalho no Curitiba. Inclusive teve um problema grave de saúde com a questão da Covid, ficou algum tempo internado. Foi aquele time de 2020 que caiu. E no Botafogo de São Paulo não conseguiu fazer o acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um dos nomes aí que está sendo cogitados no Vasco. O outro nome, esse daí eu não sou muito fã dele, não. O seu, como eu posso dizer, o seu histórico é histórico de alguns atritos, principalmente dentro de clubes de futebol, que é o Felipe Ximenes, que não é um cara que tem grandes trabalhos, né? Seu último grande trabalho que ele teve foi dentro do Santos, mas saiu por brigas, né, internas, principalmente com desentendimentos com jogadores e também com o Cuca, né? Por ter, naquela época, dito que os salários tinham sido pagos sem cair salários nos jogadores, isso gerou um grande problema interno. Também teve uma briga em 2014 com o Luxemburgo e com os elencos do Flamengo naquela época também, onde também foi demitido, e coleciona alguns problemas, né, internos, né, não tem grande avaliação interna geralmente em seus trabalhos. Está no Avaí, não, é importante frisar que não foi ele que montou o time do Avaí que subiu, mas chegou em agosto, fez alguns ajustes, a contratação do Copete e tal, mas não foi o cara que transformou esse time do Avaí para ser campeão, né? Para ser campeão não, para ir para o G4, na verdade. E é um nome que vira e mexe, ele está sendo cogitado no Vasco, sempre que o Vasco tem seu diretor executivo demitido ou que tem alguma situação que envolve o diretor executivo do Vasco. É um nome que já, segundo ele, já falou em outras ocasiões aí no início do mês que não tinha sido no início do mês de novembro, que não foi contactado pelo Vasco, e nesse momento é um nome que surge aí como um nome importante. Já passou pelo Vasco em outra época, lá nos anos 2000, quando implementou, junto aí com a gestão do Eurico, o colégio do Vasco, né, fez uma reestruturação também na questão do Vasco, mas que não trabalhou com futebol em si profissional do Vasco. É um nome que está sendo cogitado dentro do Vasco hoje. Outra informação é sobre Nilton Drummond. Muita gente está falando aí, Nilton Drummond vem trabalhar com o Vasco. Ele trabalhou juntamente com o Paulo Pelaipe e também com o Zé Ricardo. Foi o gerente de futebol daquela época, saiu junto com o Paulo Pelaipe em junho daquele ano de 2018, não conseguiu fazer um bom trabalho. E é um cara que saiu do Curitiba agora há pouco, né? Muita gente está pensando aí, mas ele estava no Curitiba, Léo. O time do Curitiba foi montado por outra pessoa, né? Não foi por ele, ele chegou no meio da temporada já. O time do Curitiba começou a ser montado em 2020, mas é um nome aí que também vem sendo cogitado no Vasco. Outro nome que tá livre no mercado, esse daí não está cogitado, muita gente me pergunta, é sobre o Mazuco. Mas esse daí eu acho que quase 100% não vai querer, por ser um cara que não fez um bom trabalho no Vasco da Gama. Enfim, vamos ver o que é que vai resolver, né? Pode ser que até quando você esteja assistindo esse vídeo, o Vasco já tenha anunciado seu próximo diretor executivo, mas o ambiente não é tão bom assim, né? O horizonte não é tão bom assim. Eu vou ser sincero a vocês. Não estou muito confiante com esse 2022 do Vasco, não, principalmente agora. Mas aí tem uma notícia que a gente vai dar aqui para vocês, foi dada em primeira mão pela galera da Atenção Vascaínos, que me empolgou, que é sobre o Zé Ricardo. Zé Ricardo, segundo informações do Atenção Vascaínos, trago pela Jéssica Dias lá no programa deles, é o seguinte, que o Zé Ricardo já tem um pré-contrato assinado com o Vasco e que exigiu ao Jorge Salgado uma completa reformulação, uma limpa geral no departamento de futebol. Ele está resolvendo seus problemas de contrato lá no Catar, né? Ele não pode sair nesse momento do Catar porque ele ainda não rescindiu seu contrato, o distrato ainda não foi assinado, inclusive ele saiu de lá em outubro ainda, né? E desde agora está tentando tirar o seu contrato do equipe do Catar e que já fez algumas indicações ao próprio Jorge Salgado. Inclusive, pediu um analista do Cuiabá, que é tido como um dos melhores do Brasil, né, nacionalmente, nessa área de analista, já que o Vasco teve alguns problemas com o analista. Também tem seus dois auxiliares, inclusive o Kleber Júnior, que está junto com ele lá no Catar, e que está somente esperando essa situação aí para vir para o Vasco. Mas já fez a exigência, que é uma mudança completa e profunda no departamento de futebol do Vasco para que ele possa trabalhar com melhor tranquilidade. O Zé está escolado, né? Até porque em 2018 sofreu um grande boicote, assim como o Paulo Pelaipe, assim como o Nilton Drummond, naquela questão política que fazia uma ebulição enorme e que acabou prejudicando o trabalho do Zé em 2018. Mas enfim,
Vamos ver o que é que vai acontecer durante os próximos dias aí, durante as próximas horas. Pode ser que haja uma novidade, pode ser que o Vasco anuncie alguma coisa e a gente vai estar aqui atento para informar vocês sobre tudo isso. Então é isso. Saudações vascaínas, aquele abraço e até o próximo vídeo.